Os chifres são uma característica inegavelmente fascinante em criaturas. Suas pontas afiadas e curvas sempre mostram muito bem qual extremidade do animal é perigosa. E quanto maiores, mais intrigantes podem ser. Mas não estamos falando de cabras e vacas do senhorzinho fazendeiro. Com chifres encaracolados, volumosos e incrivelmente longos. Prepare-se para testemunhar alguns dos maiores chifres do reino animal. O impressionante saiga. Nativo das planícies empoeiradas do Cazaquistão, Rússia, Mongólia e ocasionalmente Uzbequistão quando migram. O saiga é uma subespécie de antílope totalmente bizarra e de aparência graciosa. E à primeira vista, a única coisa que supera esses chifres maravilhosamente estranhos é aquele nariz carnudo e de cano duplo. Eles usam esse focinho oscilante para filtrar a poeira do ar durante os verões secos e aquecer o ar frio antes que ele entre em seus pulmões no inverno. Mas são esses chifres estranhos quase em formato de cenoura, que só os machos têm, que realmente os fazem se destacar. Estes podem atingir enormes 38 centímetros de comprimento. Essa é a mesma altura de um pino de boliche. Infelizmente, esses chifres únicos tornaram os machos dessa espécie um grande alvo para os caçadores. Embora tenham sido caçados há séculos, nos últimos anos a coisa piorou bastante. E com tão poucos machos na natureza, as taxas de natalidade do saiga caíram drasticamente, deixando a espécie criticamente ameaçada. Mas o que há em seus chifres que os torna tão atraentes para caçadores? Bem, por incrível que pareça, um único par deles pode ser vendido por mais de $1.000 no mercado negro. Muitas vezes, eles são raspados e usados em medicamentos tradicionais asiáticos para tratar doenças comuns, como febres e dores de garganta. Qual é o problema de tomar uma aspirina? De qualquer forma, quando não estão sendo moídos em pó, os saiga usam seus chifres para o acasalamento, quando os machos lutam pelo direito de procriar com as fêmeas, embora muitas vezes isso venha com algumas consequências letais. Cerca de 50 a 70% dos desafiantes morrem durante as lutas, deixando o vencedor cercado por um harém. E eu pensava que eu tinha dificuldade em arranjar uma namorada. Caramba! Oryx com chifres de cimitarra. Você pode nunca ter visto ou mesmo ouvido falar do Oryx com chifres de cimitarra antes, mas isso não é porque você perdeu a memória, é porque eles estão quase extintos. Esta espécie de grande antílope é nativa das fronteiras do deserto do Saara, e tem um conjunto distintamente reto de chifres que, como o nome sugere, lembram lâminas afiadas de cimitarra. Mesmo que o Oryx tenha uma média de apenas 1 metro de altura, seus enormes chifres podem atingir quase 1,20 m de comprimento. Eles crescem sem grandes curvas direto da parte de trás de seus crânios, algo que os antigos egípcios aproveitaram cerca de 5.000 anos atrás. Os Oryx com chifres de cimitarra já foram domesticados por esses antigos governantes, que amarravam os chifres do Oryx juntos para que eles crescessem e se entrelaçassem em um único chifre. Isso tecnicamente faz eles parecerem unicórnios, não é verdade? Bem, prepare-se para isso. Os especialistas acreditam que foi aqui que as origens do mito do unicórnio comum realmente começaram. Como se construir as pirâmides já não era o suficiente. Infelizmente, seus chifres de aparência mágica também são a razão pela qual o Oryx com chifre de cimitarra quase se tornou tão inexistente quanto o unicórnio. Caçadores que procuravam vender esses belos chifres gradualmente os pegaram um por um, até que foram extintos da natureza no ano de 2000. Felizmente, cerca de 10.000 deles foram salvos por meio de áreas de conservação orientadas no Texas, bem como muitos mais em zoológicos e reservas em todo o mundo. Com alguma sorte, nos próximos anos, poderemos ver esse unicórnio africano fazer um retorno mágico à natureza. Mas sabia que você pode ajudar a salvar o Oryx com chifre de cimitarra? Sim, você. Tudo que você precisa fazer é clicar nos botões curtir e se inscrever. E você vai estar ajudando a aumentar a conscientização sobre a situação desse unicórnio da vida real, embora não são apenas eles que precisam de sua ajuda. Então aperte esses botões agora, se você quiser ter a chance de ver ainda mais dessas feras com chifres brilhantes na natureza. Incríveis cabras Markhor. Eu não falo de nenhuma cabra doméstica, pois com sua barba estilo Merlin e chifres imponentes, a cabra Markhor parece mais um bruxo malvado do que uma cabra doméstica, às vezes chamado de chifre de parafuso. Graças às espirais espetaculares em cima de sua cabeça, essa cabra vive entre as montanhas da Ásia Central. Durante o verão, elas podem ser encontradas em altitudes incríveis, de até quase 4.000 metros, enquanto buscam gramíneas ricas em nutrientes. Mas no inverno, elas descem a encosta da montanha para cerca de 500 metros, para evitar a neve profunda. Elas são perfeitamente adaptadas para escalar rochas graças ao amplo conjunto de seus cascos, o que as ajuda a se equilibrar em quase todos os terrenos irregulares. Mas por mais alto que elas possam subir, elas não conseguem escapar dos caçadores humanos. Elas são valorizadas por seus chifres e lã por centenas de anos.
e por isso estima-se que não existam mais de 2.500 desses animais na natureza. Embora não sejam grandes alvos, pois atingem apenas cerca de 1,10 m de altura, seus chifres, por outro lado, podem crescer até 1,60 m de comprimento, tornando eles 60 centímetros mais longos que o próprio animal. Tanto os machos quanto as fêmeas ostentam esses chifres em forma de saca-rolhas, mas os das fêmeas são muito menores, com a maioria mal conseguindo atingir 25 centímetros de comprimento. Embora, quando se trata das leis da natureza, não é nenhuma surpresa saber que os machos são mais chifrudos que as fêmeas. Ovelha Jacob. Ok, essas ovelhas podem não ter os maiores chifres de todos, mas certamente tem mais em número. A ovelha Jacob é uma raça britânica de ovelhas malhadas, que são classificadas como Polycerati. Isso é, um animal com muitos chifres, para aqueles de nós que não falam biologia fluente. Enquanto eles geralmente ostentam 4 chifres, alguns deles podem ter até 6 chifres saindo de seus crânios. E isso não é por engano. Essa raça de ovelhas agora doméstica vem de uma raça de ovelhas primitivas e pré-históricas, quando possuem genes dominantes quando se trata dos chifres. Isso significa que carneiros e ovelhas com 4 chifres são mais propensos a produzir cordeiros com 4 chifres, mesmo que seu companheiro também não tenha 4. Mas se esse gene é tão dominante, por que todas as ovelhas que vemos não têm algum tipo de coroa de 4 chifres? Isso se resume principalmente às práticas agrícolas. Para muitos fazendeiros, manter ovelhas com 4 armas em potencial em suas cabeças, que podem medir até 60 centímetros de comprimento, seria um pesadelo para eles. Apesar de que esse demônio de 4 chifres seja menos comum, ele ainda é, sem dúvida, 4 vezes mais legal que muitas outras ovelhas. O brilhante carneiro selvagem. Quando se trata de ovelhas com chifres, poucos podem competir com a circunferência que o apropriadamente chamado Bighorn Sheep possui. Nativos da América do Norte, os chifres grandes enrolados dos machos podem pesar até 14 quilos. Isso é mais do que todos os ossos em seu corpo juntos. Além do mais, é que como a maioria dos chifres de animais, os chifres dessa ovelha nunca param de crescer. Seus núcleos ósseos são cobertos por uma camada de queratina, que é o mesmo material que são feitos os cabelos e as unhas humanas. E como cabelos e unhas, os chifres não crescem rapidamente, mas com o passar dos anos. Isso significa que carneiros mais velhos podem ostentar alguns chifres realmente colossais, com quase 1 metro de comprimento e até 30 centímetros de circunferência. No entanto, eles nem sempre crescem em curvas perfeitas. Em 2014, descobriu-se que um carneiro selvagem foi empalado por seus chifres cada vez maiores. E como se isso não fosse terrorizante o suficiente, a maneira como os carneiros selvagens usam seus chifres colossais é ainda mais selvagem. Ao se deparar com outro macho na luta pelas fêmeas, os carneiros vão atacar uns aos outros, a velocidades de até 30 km por hora. É só ouvir o barulho que eles fazem. Ai, isso deve doer. Felizmente, seus crânios grossos protegem seus cérebros da maior parte dos danos que essas cabeçadas supercarregadas podem causar. Parece um bom jeito de evitar dor de cabeça. A linda cabra de pescoço preto. Quando você olha pela primeira vez para a cabra de pescoço preto de Valais, você pode estar enganado ao pensar que suas extremidades traseiras foram mergulhadas em tinta branca. Mas essa coloração distinta é totalmente natural, assim como os chifres no topo de suas cabeças. Tanto os machos quanto as fêmeas dessa raça de cabra, que vem de Valais, na Suíça, ostentam um conjunto de chifres duros que podem atingir quase 51 centímetros nas fêmeas e mais de 79 centímetros nos machos. Embora haja uma exceção incrível a essa regra, e seu nome ridiculamente adequado é Rasputin. Em 2017, esse animal de aparência astuta quebrou o recorde de maior extensão de chifres de qualquer cabra viva, que media 135,2 centímetros de ponta a ponta. Isso é aproximadamente o mesmo tamanho que um garoto de 9 anos. Enquanto parece que eles podem causar um grande estrago, Rasputin é supostamente uma cabra muito legal que nunca machucou ninguém com seus enormes chifres. Isso é o que eu chamo de cabra. Rinocerontes resplandecentes. Agora, não são apenas as ovelhas, cabras e antílopes que ostentam chifres incríveis. Provavelmente, os rinocerontes têm alguns dos chifres mais famosos do mundo. E eles crescem esses chifres incríveis graças ao seu ancestral, Elasmotherium. Acredita-se que este gigante pré-histórico tenha atingido quase 3 metros de altura até o ombro, com um chifre gigantesco que poderia medir mais de 2 metros da base à ponta. Embora estejam extintos há muito tempo, seus parentes rinocerontes ainda ostentam seus chifres, o maior dos quais pode ser encontrado em 2 espécies das planícies africanas, o rinoceronte negro e o rinoceronte branco. Os rinocerontes negros, tanto machos quanto fêmeas, possuem 2 chifres, com o maior deles na ponta do nariz, atingindo uma média de 50 centímetros de comprimento. Porém, seus primos, os rinocerontes brancos, ficam em primeiro lugar com os chifres que podem crescer fantásticos 1,5 m de comprimento.
Ao contrário do osso coberto de queratina, encontrado em outras espécies com chifres, o núcleo do chifre do rinoceronte é feito de depósitos de cálcio e melanina. Sendo um pouco mais macio do que o osso, o chifre ganha sua forma curva quando o rinoceronte o esfrega no chão. No entanto, quando não estão ocupados moldando os chifres, eles os usam para defender o seu território, procurar por comida e até cavar por água. Mas infelizmente seus enormes chifres também os tornam grandes alvos para caçadores. Por centenas de anos, os chifres de rinoceronte foram infundados para conter poderes afrodisíacos e humanos impiedosamente ricos pagariam qualquer coisa para colocar as mãos neles. Apenas 400 gramas de chifre pode ser vendido por incríveis $3.000 no mercado negro. E com um rinoceronte macho carregando um chifre com cerca de 10 quilos, isso os torna alvos muito valiosos. Mas essa ganância levou a população de rinocerontes negros a uma ameaça crítica, com os rinocerontes brancos também quase ameaçados. Para salvá-los de serem mortos por seus chifres, alguns conservacionistas, como esses, na reserva Pinda na África do Sul, começaram a remover totalmente os chifres de rinoceronte. Usando uma enorme motosserra, eles cortaram os chifres do rinoceronte tranquilizado e depois cobriram com uma camada protetora de alcatrão. Sem dúvida, isso salvou a vida desse rinoceronte de caçadores problemáticos, mas essa medida extrema não parte o seu coração. O inconcebível Ibex. Os chifres brilhantes e encurvados para trás das cabras da montanha Ibex são impossíveis de não notar. Essas curvas colossais são compartilhadas por 7 tipos diferentes de Ibex, todos pertencentes ao gênero Capra, o mesmo que as cabras Markhor. Assim como os Markhor, essas criaturas ágeis são hábeis em escalar terrenos íngremes e rochosos das montanhas em todo o mundo. Mas ao contrário dos cascos largos de Markhors, os cascos de Ibex têm bordas afiadas e partes inferiores em forma de tigela, que agem como ventosas para ajudá-los a agarrar aos lados dos penhascos. Alguns, como o Ibex alpino, são tão adeptos que podem até subir perto de estruturas verticais, como barragens, para pastar sais essenciais e líquens ricos em nutrientes. Isso fica ainda mais impressionante quando você descobre que é nessas encostas super íngremes que os machos de Ibex travam batalhas e lutam pelo direito de procriar com as fêmeas. Por causa de sua situação precária, em vez de correr para atacar, eles se erguem sobre as patas traseiras e esmagam seus chifres no oponente. Obviamente, para o Ibex, isso significa que quanto maiores os chifres, maiores as chances de conseguir uma namorada. E enquanto a maioria dos chifres de Ibex mede entre 70 centímetros e 1,20 m de comprimento, os chifres de Ibex asiático podem atingir fenomenais 1,5 m de comprimento, considerando que eles medem apenas cerca de 1 metro de altura. Isso faz com que seus chifres sejam mais longos do que eles mesmos. Isso ainda pode ser pequeno comparado com um ser humano comum, mas se você tentasse enfrentar um desses no topo de uma montanha, as suas chances não seriam muito boas. O inacreditável búfalo. Primeiro, vamos deixar uma coisa bem clara. Isso é um bisão, e isso é um búfalo. Mesmo que o primeiro seja às vezes chamado de búfalo americano, não se engane, ele pertence firmemente à espécie bisão. Ei, eu não faço as regras. Felizmente, búfalos de verdade mais do que compensam esse equívoco. Eles são 2 membros separados da família bovina, o búfalo americano ou búfalo do cabo e o búfalo asiático. Com até 1,5 m de altura e pesando até 866 quilos, o búfalo africano tem aproximadamente a altura e o tamanho de um carro pequeno. E acredite ou não, esse é o menor deles. O seu primo asiático pode chegar a incríveis 1.200 quilos, alguns dos quais vêm do peso dos chifres realmente colossais no topo de suas cabeças. Tanto os machos quanto fêmeas carregam esses incríveis chifres curvados para trás, embora os chifres dos machos sejam geralmente maiores e possam alcançar um incrível tamanho de quase 120 centímetros no total. Embora em 1955, o Guinness World Records registrou um touro que tinha uma extensão chocante de 422 centímetros de ponta a ponta, tornando esse o par de chifres mais longos já registrados. Para ter uma perspectiva, é mais ou menos o mesmo tamanho que 2 Shaquille O'Neals um em cima do outro, embora eu espero que eles pesem um pouco menos. Enquanto o búfalo asiático tem o título de chifres mais longos, o búfalo do cabo tem suas próprias características únicas. Ao contrário de qualquer outro animal, os machos têm chifres curvados que se unem no centro de sua cabeça em uma placa óssea chamada boss. Isso funciona como um capacete protetor quando eles lutam uns com os outros, pelos direitos de acasalamento, com o vencedor indo embora com todas as mulheres. Parece que essas feras estão dispostas a arriscar uma enorme dor de cabeça em busca de uma namorada. O surpreendente Watusi africano. Quase todo mundo sabe que quando se trata de vacas, se você mexe com um touro, leva chifrada. Mas apesar do tamanho imenso dos chifres do Watusi africano, você não tem que se preocupar com esse touro sendo tão agressivo.
Essas criaturas incríveis são uma raça domesticada de gado, que às vezes agem mais como cães do que como vacas. Um deles, chamado Oliver, de Humble, no Texas, gosta particularmente de receber tapinhas como um hilário labrador gigantesco. Ele também gosta que coçem a parte de trás de sua cabeça, pois é um dos lugares em seu corpo que seus enormes chifres o impedem de alcançar. Mas espera aí, como os chifres desses maravilhosos Watussi são tão grandes, enquanto os touros ocasionalmente os usam para treinar com outros machos, as fêmeas os usam para ajudar a defender os seus bezerros. E esses chifres são mais do que apenas armas pesadas. Eles não contêm apenas osso sólido, e sim uma matriz de epitélio, que é um tipo de tecido de membrana. Ele é revestido de vasos sanguíneos que circulam constantemente o sangue do Watussi e dispersam muito de seu excesso de calor. E em seus climas africanos nativos, que têm verões que podem chegar a 49 graus Celsius, essa dispersão de calor é essencial para mantê-los frescos. Então, quanto maiores os chifres, mais refrescados são esses bovinos. Isso não é maneiro? Em seu ápice, eles podem ter mais de 2 metros de comprimento, mas para um Watussi chamado Lurch, não era o comprimento de seus chifres que o tornava importante. Esse boi, que é o nome de um touro castrado, tem chifres que medem colossais 95 centímetros de circunferência, tornando eles os chifres mais grossos do planeta. Parece que nem sempre se trata de comprimento, afinal. O tremendo Longhorn texano. Dizem que no Texas tudo é maior, e isso é comprovado pela existência do Longhorn texano, sem prêmios para quem adivinhar de onde ele veio. Assim como os Watussi, esses bovinos brilhantes são uma raça de gado domesticada. Embora ao contrário de suas contrapartes africanas, eles se adaptaram especificamente ao ambiente da América do Norte. Mas há um deles que realmente se destaca do resto. Diga olá para Poncho, um Longhorn de 8 anos que realmente faz jus ao seu nome de raça. De ponta a ponta, os chifres de Poncho se estendem por impressionantes 3,20 metros de comprimento. Isso é mais que o dobro da largura de um piano de cauda de concerto, e é ainda mais largo que o rosto da Estátua da Liberdade. De acordo com o livro do Guinness, isso significa que Poncho tem a maior extensão de chifres que qualquer boi da história, tornando ele uma espécie de celebridade. Mas apesar de toda essa extensão mortal, Poncho é tão gentil quanto um anjo. Desde que foi comprado por seus donos, a família Pope, em 2014, ele se tornou um gigante gentil que também é incrivelmente inteligente. Ao longo dos anos, ele aprendeu exatamente aonde estão as pontas de seus chifres e manobra ao redor das árvores em sua fazenda inclinando a cabeça. E aposto que ele vem a calhar se seus donos quiserem realizar uma competição de dança de cordinha. Galhadas anormais. Agora, os chifres não são os únicos acessórios de cabeça extravagantes no reino animal. As galhadas são uma espécie de estrutura ramificada e pareada, que também se desenvolve no topo do crânio de uma criatura. Mas enquanto o chifre tem uma camada externa feita totalmente de queratina, as galhadas são feitas quase completamente de osso. À medida que se desenvolvem, são protegidas por uma cobertura macia e semelhante ao cabelo, conhecida como veludo, composta por vasos sanguíneos e nervos. Então, como resultado de mudanças hormonais e ambientais, o osso esponjoso em crescimento da nova galhada começa a endurecer e engrossar. E ao raspar contra árvores e arbustos como esse carinha, o veludo gradualmente vai caindo, embora todo esse osso recém-exposto muitas vezes deixa essas criaturas majestosas parecendo que acabaram de sair do inferno. Mas para alguns, o processo é um pouco pior do que isso. Os machos de cervo de cauda branca são conhecidos como bucks, e são muito cobiçados por caçadores pelo tamanho de suas galhadas. Mas o quão cobiçados? Bem, em 2017, essa galhada que garantiu o recorde mundial, possuindo 47 pontas espetaculares, valia aproximadamente $100 mil. Para obter uma galhada desse tamanho, os cervos criados em fazendas para caçadores são criados seletivamente e até com inseminação artificial. Mas como você pode ver, isso pode dar muito errado. Esses chifres terrivelmente desfigurados parecem a mutação de um filme de ficção científica, em vez de um cervo de verdade. Assim, enquanto a maioria dos bucks tem de 8 a 10 pontas sobre 2 chifres, bucks mal criados como esse podem ter mais de 50 pontas peculiares. Felizmente, ao contrário dos chifres, as galhadas caem e crescem de novo a cada ano, de acordo com suas estações de acasalamento. Então, felizmente, esses pobres cervos não vão carregar esses chifres árduos para sempre. Cervos com chifre de cactus. Infelizmente, não são apenas as más práticas de reprodução que podem fazer com que o animal cresça algumas galhadas realmente anormais. O hormônio testosterona desempenha um grande papel no desenvolvimento da galhada. E quanto mais testosterona, maiores e mais fortes elas são. Agora, a testosterona é produzida principalmente pelos testículos da criatura, mas se forem danificados de alguma forma por trauma ou doença, isso pode afetar os níveis de testosterona do cervo. E o efeito indireto que isso pode ter em seus chifres é selvagem, para dizer o mínimo. Sem as variações anuais de testosterona, o veludo desses chifres continua crescendo durante todo o ano.
fazendo com que incontroláveis globos de veludo se fundam e formem estranhas estruturas semelhantes a cactos. E o que é pior ainda é que sem essa queda crucial de testosterona, no final da época de acasalamento, esses chifres nem sempre são eliminados. Isso pode levar a anos e anos de acúmulo de veludo, como esse pobre cervo claramente sofreu. Quer dizer, parece mais um chapéu de guarda britânico do que um par de chifres. Eles podem não ser os maiores, mas com certeza são alguns dos acessórios de cabeça de animais mais estranhos que você já viu. Os famosos narvais. Os narvais são, sem dúvida, uma das espécies mais conhecidas que habitam o oceano, embora muitas pessoas nunca tenham visto um. Com seu corpo atingindo até 6 metros de comprimento, esse bonitão de cor pálida é uma visão mágica de se ver. Mas a razão pela qual se tornaram tão icônicos é graças a esse enorme chifre em espiral que se projeta na frente de suas cabeças. Embora essa protuberância peculiar tenha dado aos narvais o apelido de unicórnio do mar, não é, como muitas pessoas acreditam, qualquer tipo de chifre. Na verdade, é um dente espiralado gigante. Por isso está mais próximo de ser como uma presa de elefante, em vez de um chifre de rinoceronte. Não apenas isso, mas os narvais podem ter 2 desses dentes enormes, que podem crescer até 3 metros de comprimento cada. Mas para que exatamente o narval usa eles? Bem, por incrível que pareça, os cientistas realmente não sabem. O que eles sabem é que são muito sensíveis, com até 10 milhões de terminações nervosas do lado de fora de cada um. Alguns cientistas acreditam que essa sensibilidade pode ajudá-los a perceber mudanças em seu ambiente, como mudanças no teor da água salgada dos mares gelados do Ártico, ou ajudá-los a encontrar comida. Mas outros acreditam que o dente é usado para atrair parceiros, pois geralmente é encontrado apenas em machos. Também foi observado que os narvais usam seus dentes em forma de lança para caçar, embora não saiam espetando suas presas como se fosse um espetinho de churrasco. Evidências de vídeo mostram narvais machos nadando pelas águas geladas do Ártico, batendo seus chifres em peixes desavisados. Atordoados, os peixes permanecem imóveis enquanto o narval começa a devorá-los. Mas mesmo assim, crescer um chifre de 3 metros só para fazer isso com alguns peixes parece um exagero, não é mesmo? E é por isso que os cientistas ainda estão perplexos com o propósito dessa presa. Pessoalmente, eu acho que eles usam isso para terem lutas de espada embaixo d'água. E aí, você já viu algum desses chifres de animais incríveis de perto? Conta aí pra gente nos comentários. Muito obrigado por assistir e até a próxima!